Pessoal, nossa novela preferida continua tendo novos capítulos. Qual é a nossa novela mexicana preferida? Donald Trump versus Alexandre de Moraes. Quem vai levar a melhor? Pois é. Aqui, nesse jogo, nós temos os demais atores, né? Demais participantes desse enredo, os personagens aleatórios desse enredo. Temos Elon Musk, temos Eduardo Bolsonaro, temos o STF como um todo, temos o governo Lula. A última batalha que foi travada foi de duas figuras. Do lado do Alexandre de Moraes, o STF e o governo Lula contra o Eduardo Bolsonaro. E aí, nessa, o Eduardo Bolsonaro acabou levando a melhor. E a gente vai explicar para vocês qual é esse contexto, né? Essa cena desse capítulo dessa novela muito maluca que está acontecendo aí entre, né, poderes muito fortes, né, de todo o sistema aí mundial. Não vou falar nem brasileiro, né? Mundial, né? Outro ponto que a gente precisa falar é do próprio Trump, né? Do Homem Laranja. Teve uma matéria da Gazeta do Povo que merece uma análise, né? Como o Donald Trump conseguiu dar um duplo twist carpado, ou seja, uma reviravolta total no cenário, no jogo de poder mundial. Na verdade, o Donald Trump chegou e já mudou as regras do jogo. Impactou todos os lugares, impactou a América, né? Tanto a América do Norte, onde está os Estados Unidos, como a Central e a nossa América Latina aqui, né? Impactou tudo. Impactou, né, Rússia, o jogo da Rússia com a Ucrânia, até a Ásia, né? A China está com alertas, países, né, que têm amplos negócios com Trump e Estados Unidos, Taiwan, por exemplo, estão com sinal também, Singapura estão com sinal em alerta, mas em especial quem sentiu mais os impactos foi a Europa. A Europa drasticamente teve que fazer uma mudança de jogo que vai impactar a Europa como nunca se viu antes. Como nunca se viu antes. A Europa está desesperada e a gente vai explicar isso aqui para vocês, tá bom? Então, já chegando, deixa o like, dá o dedão no like aí, no sininho de notificação. As informações que a gente traz são sempre relevantes, então peço a você que ative o sininho aí. Outro ponto, tá? Você que está chegando agora, na hora do almoço, eu tenho que te desejar uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Em tempos tão difíceis, é importante, né? Um bom, uma boa oração, um bom sentimento que seja repassado aqui do canal para você. Tá bom? Bora começar? Então também já vou chegando na matéria que te interessa mais. Nas cenas do capítulo da nossa novela Tupiniquim preferida. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro. O líder do PL, que é o Sóstenes Cavalcante, disse o seguinte: PT e STF perderam e Eduardo Bolsonaro será o presidente da Comissão de Relações Exteriores. O líder da Câmara, do PL na Câmara dos Deputados, que é o Sóstenes Cavalcante, disse ontem ainda, no dia das manifestações, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai ser escolhido para presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então já está com a chancela da casa. A declaração aconteceu durante as manifestações ontem e já tem a chancela do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Tá, vamos entender o contexto? O Eduardo Bolsonaro, ele está atuando como, vamos dizer assim, um denunciante, né, de arbítrios que acontecem aqui no Brasil, em especial contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, se o Donald Trump é o inimigo direto do Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro é o cara que está levando informações sobre o que acontece aqui no Brasil, né? Sobre a censura, né? As violações de direitos para os Estados Unidos, também para a Europa, mas em especial os Estados Unidos. E aí, eles querem entregar para o Eduardo Bolsonaro uma comissão, que é a Comissão de Relações Exteriores, uma das comissões mais importantes nesse dado contexto, uma comissão que ninguém nunca deu atenção. Mas agora, em tempo de Donald Trump, em tempo de Alexandre de Moraes, essa comissão se tornou importantíssima. Tá, eles não querem que Eduardo Bolsonaro consiga, de forma alguma, essa comissão. Essa comissão dá amplos poderes para que o Eduardo Bolsonaro vá várias vezes aos Estados Unidos
para fazer denúncias, fazer, né, investigações até. Isso dá poder para o Eduardo Bolsonaro. Acontece que a galera do PT, o Lindenberg Farias e a Gleisi Hoffmann, entraram com ação, né, pedindo a cassação do passaporte e dizem até em prisão do Eduardo Bolsonaro, falando que o Eduardo Bolsonaro está cometendo crime de lesa pátria, está conspirando contra o país, né? Porque está conspirando contra o Alexandre de Moraes, levando denúncias ao Donald Trump. O que acontece é que essa mesma galera da Left People, a galera da esquerda, já fez isso quando o Lula foi preso. Lembra quando o Lula foi preso? Fizeram turnê pela Europa, para os Estados Unidos, fazendo denúncias contra o mesmo Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo Tribunal Federal era autoritário, né? Que o judiciário brasileiro era autoritário, né? O Sérgio Moro também. Tá. Um deputado, né, apresentou um projeto, um requerimento, dizendo o seguinte: olha, sabe o processo que vocês apresentaram contra o Eduardo Bolsonaro? Dizendo que o Eduardo Bolsonaro tem que ser preso, prender o passaporte dele, porque ele fez denúncias no exterior? Então, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se o Eduardo perdeu o passaporte, todos os deputados de esquerda têm que responder pelo mesmo processo quando eles fizeram isso em relação ao Lula. Ponto. Acontece que o Alexandre de Moraes mandou para a PGR para que a PGR se manifeste sobre a prisão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, sobre a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. E a PGR, pela primeira vez, até descumpriu a ordem do Alexandre de Moraes e não analisou no prazo. Tá? Não analisou no prazo, mas pode a qualquer momento caçar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. E aí, o PT queria chantagear o Hugo Mota dizendo: olha, nós não aceitamos o Eduardo Bolsonaro nesta comissão. Hugo Mota falou: olha, eu vou respeitar todos os partidos, se o acordo era esse, vocês vão cumprir. Então, o Sóstenes Cavalcante informa aqui que o Eduardo Bolsonaro vai levar a melhor nessa briga aí, nessa treta pesada aí, tá bom? Vamos lá. Matéria da Gazeta do Povo. Trump muda o jogo político da Europa e obriga países a elevarem os gastos com a defesa. Nos últimos meses, o presidente Donald Trump tem advertido os países europeus que integram a OTAN que eles gastem também para se defender, que os Estados Unidos não vai ficar defendendo nenhum país europeu no caso de agressão. Não vai fazer o que fez com a Ucrânia, não. Os europeus que se virem, tá? Deixa eu trazer um contexto histórico para você. É o seguinte. Depois que terminou a guerra, teve um tratado do Atlântico Norte, onde os Estados Unidos prometeu defender todo mundo. Né? Não, pode achar que eu vou defender todo mundo. Eu tenho muita grana, muito dinheiro, vou defender todo mundo. Tá, para quê? Para que a Europa pudesse se reconstruir e os Estados Unidos, né, como uma nação tão forte que estava, uma potência, né, mundial, também, né, ia ganhar dinheiro, também não é bobo, com material bélico e tudo, tá? Só que, no final das contas, os Estados Unidos passou a gastar muito mais do que recebe. Por quê? Porque a União Europeia, né, a Europa, não comprou armamento dos Estados Unidos. Estados Unidos ficou fazendo a defesa, como, por exemplo, aconteceu agora na guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos gastou trilhões de reais defendendo a Ucrânia. Donald Trump falou: quer saber? Danem-se. Enquanto eu estava aqui gastando dinheiro em armamento para defender vocês, vocês estavam investindo no welfare state de vocês, ou seja, no estado de bem comum. Enquanto eu gastava dinheiro para cuidar de vocês com armamentos, vocês, né, deveriam estar investindo dinheiro para vocês se tornarem uma nação mais evoluída, uma nação melhor, a Europa. Só que não foi isso que aconteceu, né? Começaram os escândalos, a esquerda tomar conta da Europa, e aí a Europa tem um monte de país endividado. A Europa está passando por uma crise sem precedentes e desarmada. E agora, o Donald Trump falou: quer saber? Danem-se vocês, gastem com seus armamentos. Ou seja, é um rombo de bilhões que a Europa não esperava no momento que eles estão em crise. Literalmente, Donald Trump está afundando a Europa, né? E a Europa está desesperada agora. Ou seja, das duas, uma. Ou a Europa vai ter que ceder em muitas coisas para o Donald Trump, ou a Europa vai passar por uma crise sem precedentes do ponto de vista, né, econômico. Por quê? Porque ela vai ter que se armar. Ela sabe que o Putin está com a bala na agulha, com a mira na Europa. Sabem que não podem confiar no Xi Jinping. E o último, que era o parceiro que eles confiavam, né, e até
vamos dizer assim, e até sugaram, né, que é o Donald Trump, virou as costas para a Europa e mudou por completo o jogo político, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, antes da gente partir para a próxima matéria, visita a nossa biblioteca digital e conheça os livros que estão disponíveis. Se você quer espiritualidade e prosperidade, alinhar fé, propósito e sucesso financeiro, este livro está impactante para você. A questão do dinheiro é só uma mudança de mentalidade. Quando você consegue mudar a mentalidade, o dinheiro ele vem. Cara, isso é fato, tá? Isto é fato. Eu passei por isso, tá? Então eu sei quanto a mudança de mentalidade é o divisor de águas. Vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouquinho? É o seguinte, se tem coisa, né, que a gente fica pistola da vida, é a tal da hipocrisia, né? Olha só, enquanto essa galera da Left People aí, né, fica, sem anistia, tá? Foi essa mesma turma que cometeu crimes gravíssimos, hoje ocupam, né, altos cargos do escalão do governo, brigaram por anistia e tiveram anistia de crimes que levaram à perda de vida de pessoas. São violentos e foram anistiados. E ficam hoje, sem anistia. Aconteceu o seguinte, tem um filme aí, né, um tal do Ainda Estou Aqui. Eu não assisti. Não sei se vou assistir também. Qualquer dia eu assisto esse trem, se me der na telha, né? Mas não tem interesse nenhum. Mas tem esse filme aí que trata, né? Da época da ditadura militar, do Rubens Paiva, tá? E aí o filho desse, se eu não me engano, tá? Não conheço muito bem essa parte da história. Rubens Paiva foi vítima da ditadura, desapareceu, era um deputado, né? Que desapareceu, acabou desaparecendo na época da ditadura. É isso que o filme fala, tá? Se eu não me engano. E aí, o que acontece? O filho, né, foi até o STF. Comemora-se os 40 anos da democracia brasileira. Olha que coisa linda, 40 anos da democracia brasileira, né? Na verdade, tem 36 anos, né? Porque tem 34 anos a democracia brasileira. Porque em 2019, há 6 anos atrás, quando abriu-se um certo inquérito aí, a democracia já foi pro saco há muito tempo, tá? Mas o que acontece? O filho desse Rubens Paiva, né, esteve diante do STF e deu um pitacão no STF, falando, tá vendo? Precisou, depois de anos, um filme fazer sucesso para vocês voltarem a tratar da lei da anistia para esquerdista e sem anistia para direitista. STF teve que esperar um filme fazer sucesso para desengavetar ações sobre a lei da anistia, diz Marcelo Rubens Paiva em evento na USP pela democracia, tá? Fala ocorreu nesse sábado, durante a celebração dos 40 anos da redemocratização do Brasil. Caso do deputado Rubens Paiva foi retratado no filme Ainda Estou Aqui e depende do STF para voltar a ser discutido judicialmente. O que a galera da Left People agora está querendo? O seu dinheiro público, meu amigo. Eles querem ser indenizados. Muitos estão recebendo pensões pesadas por causa desse período, né? É isso que está acontecendo. E aí ele falou, o STF não desengaveta isso, né? Tem que andar logo. Mas esse mesmo cidadão me aparece, falta gente nas ruas contra anistias golpistas, diz Marcelo Rubens Paiva. Tipo, essa galera é uma incoerência de um tamanho, né? Porque como que o cara, né, sabe, foi uma figura que brigou pela lei da anistia pelos seus pais e agora está contra a anistia do mesmo autoritarismo, né, que acontece. Anistiados de 1979 são os ditadores de hoje. Não, isso aqui foi emblemático de hoje, né? Foi a Bárbara do Te Atualizei que publicou isso aqui, né? Publicou isso aqui. Tá? Então, assim, é insano, né? Como que essa galera, para eles, né, se beneficiam e tá tudo bem, né? Agora, quando é para os outros, que, cara, não reconhecer que hoje o devido processo legal não é respeitado, não reconhecer que hoje a oposição é perseguida, aí a deturpação é moral, né? Não é nem cognitivo, é moral mesmo. E aí, cara, assim,
o Nicolas Ferreira fez um discurso ontem, né, numa manifestação que teve pela anistia. Queria que você assistisse, né, essa manifestação. É fato, né, esse menino aqui será presidente da República, eu não tenho dúvidas disso, né, desde que o sistema não o elimine, né, do pleito, né, é fato. Mas escuta só o discurso dele. Uma salva de palmas primeiro para o homem que salvou o Brasil do comunismo. Presidente Jair Messias Bolsonaro, o meu, o seu e o nosso presidente. Pessoal, a minha fala aqui é breve. Já participei de muitas manifestações. Confesso que hoje não temos o que comemorar, mas tem muito pelo que lutar. Eu me lembro que antes de eu ir casar, me veio à memória e caiu a ficha de que várias pessoas, como meu avô, como meu tio, que morreram, não estariam no meu casamento, não viriam a minha filha, e isso tomou meu coração de muita tristeza. Agora para pensar no que o STF fez com a vida da família do Crezão. Eles não roubaram somente a vida dele, eles roubaram a oportunidade da sua filha de mostrar o neto, o filho dela, para o seu avô. Tirou a oportunidade de um pai de abraçá-lo, de enfim passar os momentos tristes e felizes. E é exatamente por isso aqui que nós estamos hoje, porque o STF, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, que não teve um voto de nenhum cidadão brasileiro. Não sei se vocês perceberam, né? A hora que o Nicolas falou o nome do Alexandre de Moraes, imediatamente, né, o pessoal começou, né, a vaiar o Alexandre de Moraes. Ou seja, é inquestionável, né, que hoje uma das figuras mais, vamos dizer assim, combatidas pela direita, né, pelo pessoal que pedia anistia, é a figura do ministro Alexandre de Moraes. E aí teve um ponto interessante, né? Vamos falar de narrativa. Será que as narrativas acabaram? Ó, o Leandro de Jesus, que é deputado da Bahia, ele publicou o seguinte: e agora, Xandão, se referindo ao ministro Supremo, Alexandre de Moraes, o que vão inventar agora contra Bolsonaro? O Bolsonaro cita aqui que todas as narrativas que foram espalhadas contra ele caíram. Escuta. Todas as narrativas contra mim foram para o espaço. Marielle Franco, baleia, 100 imóveis no Vado Ribeira, móveis no Alvorada, joias, vacina, tudo foi embora. Sobrou a fumaça do golpe. Quando o Malafaia fala em dispositivos constitucionais, eu talvez, por obrigação, conheço um pouco mais a Constituição do que ele. Quando se fala em estado de sítio, estado de defesa, o primeiro passo é o presidente convocar os conselhos da defesa e o Conselho da República. Foi convocado? Não! Você vai naquele trabalho mal feito daquela banda da Polícia Federal que serve Alexandre de Moraes. Está lá que o golpe, segundo eles, começou no dia 29 de julho de 21. Alguém sabe o que aconteceu nesse dia? Você não sabe. Uma live que eu fiz lá no Alvorada e critiquei o sistema eletrônico de votação. Enfim, aqui você vê que o Bolsonaro falou, ó, todas as narrativas caíram e agora a última narrativa que sobrou foi a questão do suposto golpe que eles estão imputando a mim. Não é bem assim, né? Milhares e milhares de narrativas novas contra o Bolsonaro surgirão. Como, por exemplo, num evento, cara, onde o Bolsonaro falou besteira. Eu discordo do que o Bolsonaro falou. Falou, toda mulher de esquerda é feia. É mentira, tem muita mulher de esquerda muito bonita, tá? Isso mas foi um momento de descontração na casa dele. Uma coisa com figuras ali, com apoiadores. E o filho dele, que não ajuda muito, né? O tal do Renan, foi lá e postou nas redes sociais
E agora, né, o Ministério Público abre mais uma ação contra o Bolsonaro. Escuta só. Jair Bolsonaro foi denunciado ao Ministério Público Federal pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. O motivo? Durante o carnaval, o ex-presidente chamou mulheres petistas de feias e A declaração foi dada em uma conversa com apoiadores em Angra dos Reis e compartilhada nas redes sociais por seu filho Jair Renan Bolsonaro. A gente tem essa declaração. Vamos dar uma olhada. Você pode ver, não tem mulher bonita petista, tem feia. Às vezes acontece, eu tô no aeroporto, alguém me xinga lá, mulher, né? Olha pra cara dela, nossa, mãe. Jorge Serrão, tá aí o vídeo do... Pois é, eu vou me ater aqui, depois a gente analisa as falas do Serrão pro vídeo não ficar muito extenso. Assim, foi uma piada. É nítido que foi uma piada. E esse governo é o governo, essa turma, né? Esse espectro político é o espectro que mais ironiza piada. Existem mulheres são lindas, tá? Sejam de direita, sejam de esquerda. Isso não tem o menor cabimento. Todo mundo sabe que isso é uma piada, tá? Você vê que o tom do Bolsonaro é um tom de riso, de piada. Isso é caso de ação do Ministério Público. Onde fica a seriedade depois, né, de pessoas que realmente falam em combater as irregularidades? Isso é uma piada, pelo amor de Deus. Então, assim, não preciso concordar. E ali, o Bolsonaro tinha todo o direito de estar falando que ele estava no círculo dele ali, com os amigos e tal, e foi uma piada. Assim, não tem que ter mais do que 2 neurônios para entender que isso foi uma piada, né? Que foi uma piada. E normal, né? Normal. Os esquerdistas falam isso o tempo todo das mulheres de direita, né? Então, assim, é uma piada, tá? Só que, assim, o nível de deturpação do que deveria ser sério, né, ficou a níveis alarmantes. Esse é o problema, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço.